Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos vai de Mestramentos, como é que vocês estão? Ótimo, estamos no carnaval ainda, né pessoal? Tá chegando o fim, né? Legal, para quem curte é uma coisa muito saudável, né? Bom pessoal, ontem eu recebi um WhatsApp de uma pessoa que fez um comentário com relação ao último vídeo que eu coloquei, né? Com relação à questão da humilhação. O processo que nós passamos para que a gente possa chegar na perfeição. Eu tenho me dedicado muito a trabalhar nessa questão da linha comportamental, porque eu não consigo ver ninguém recebendo as bênçãos de Deus ou mudando a sua vida se não mudar o seu comportamento. E eu, Marcos, me pego muito como espelho, muito como exemplo, porque eu venho lutando constantemente para uma mudança comportamental. Então, essa mudança ela traz de sabores, porque às vezes as pessoas não entendem que certas coisas não foram feitas para ser discutidas, às vezes as pessoas não entendem que existem coisas que precisam de um pouco mais de conhecimento, de estudo, e é muito enganoso quem vive no mundo ideal. As pessoas que vivem no mundo ideal, elas não têm noção do mundo real. E um rapaz que está passando aí por um problema muito sério, ele viu falar do processo de falência e tal, e ontem eu publiquei várias fotos no Facebook, fotos até um pouco antigas, aquela coisa toda. Por quê? Porque eu sempre estou relembrando o mundo real, como realmente o mundo real funciona, para trazer ele, né? Para trazer ele sempre comigo para não perder o foco. Então aqui é o seguinte: valorize o momento presente. Fé sem ação é uma fé morta. Pessoal, a vida da gente, ela está dividida em dois parâmetros, pelo menos no meu entendimento. Ela está dividida no parâmetro antes e depois. Então você sempre tem um ponto de exclamação na nossa vida. O antes, tá? E o depois. E essa linha, essa tenoeira, tá? Essa tenoeira aqui, essa linha de equilíbrio, ela dá a você uma visão de como você vai agir no depois. Como você vai agir depois. Então você que me perguntou, Marcos, mas como é que você conseguiu passar tudo isso e não ficou depressivo? Fiquei depressivo sim. Só que a depressão, ela tem vários estágios. No meu estágio, ela me jogou em cima de uma cama. Mas eu não tinha ninguém para pegar na minha mão e me arrastar. Eu tinha que levantar e fazer, porque senão eu morria. Então, o antes, tá? O antes de acontecer os meus processos de falência, ou antes de acontecer as coisas erradas na minha vida, existia também muitas dores. Eu buscava no prazer, tá? Fugir da realidade. É a vida real versus a vida ideal. Geralmente no antes de acontecer algo, no antes de alguém morrer, no antes de alguém usar droga, no antes de alguém fazer algo de errado, a gente vive o quê? Momentos de dores, mas a gente não consegue enxergar isso, porque o ser humano, ele tem uma característica de achar que dor é só a dor física, mas existe também a dor da alma. Então no antes também eu não era feliz, eu poderia até achar que era, porque o dinheiro estava no bolso, mas eu não tinha uma felicidade real. No antes eu errava, e quando a gente está com dinheiro, é muito fácil todo mundo passar a mão na cabeça da gente do nosso erro. Por quê? Porque a maioria das pessoas que estão ali nos cercando estão interessadas em alguma coisa. Elas querem alguma coisa em troca. Então, ninguém vai chegar com o dedo na sua cara e dizer a você, olha, você está errado, assim, a não ser o pai ou a mãe, ou alguém muito assim, que seja muito chegado ao nosso, para poder falar. Por quê? Porque a pessoa, o dinheiro, ele corrompe. O dinheiro, ele nos dá um poder maligno. Essa é uma grande verdade. Não me venha com essa conversinha que você tem grana e você escuta tudo, toda hora, de quem quer que seja. Você não escuta. Por quê? Porque você tem um batalhão, grosseiramente falado, de puxa-saco atrás de você, que fala bem assim. Ele fala por trás, mas ele não fala na tua frente. Comigo era assim, tá certo? Eu errava muito, mas ninguém tinha coragem de chegar para mim e dizer, você está errado. Por quê? Porque muita gente dependia de mim. Eu praticamente pagava para as pessoas até gostarem de mim. E a pior coisa que pode existir é quando você paga para que os outros gostem de você. E isso não é uma coisa legal. No antes, você tem o quê? As incertezas. Mas é assim, é muito fácil ter incerteza quando você tem dinheiro, porque você pode errar.
Então, quando você tem dinheiro, você pode errar. Porque se você errar, você vai lá e conserta rapidamente. Vou dar um exemplo. Você vai lá e faz um investimento qualquer. Não deu certo? Beleza, vai amargar um prejuízo, mas aquilo não vai acabar com a sua vida. Não vai acabar com a sua vida. Você vai continuar, vai perder aquele dinheiro, mas no mês seguinte está ali e você vai se recuperar. Então, as incertezas no antes, elas existem, mas elas são controladas, mesmo que você leve prejuízo. No antes, você pode se tornar egoísta. No antes, você é egoísta, você tudo para você, tudo é seu, tudo é meu, eu não divido com ninguém, e quando eu divido eu estou interessado em algo. O antes, ele tem esse poder. O antes, tá? Então, veja bem, é o que eu disse. Esse antes que eu falo é antes de você, de acontecer o problema. Antes de acontecer, antes de alguém estar no caixão, antes de um carro bater, antes da sua empresa falir, antes do seu namoro acabar, do seu casamento, da sua vida, existem essas atitudes que não são observadas, porque você está vivendo o mundo ideal. Então, nesse mundo ideal aqui, eu me dou o luxo de ser egoísta. Eu me dou o luxo de publicar coisa no Facebook ofendendo o outro. Essa semana uma moça falou para mim assim: professor, o meu ex-marido não para de me ofender no Facebook, eu já não sei mais o que fazer, eu estou pensando até em procurar a justiça, porque não sei se você sabe, você ficar ofendendo as pessoas no Facebook, no WhatsApp, ficar escrevendo palavras de ofensa, hoje é um crime gravíssimo, isso é perturbação. Então você responde um processo por isso, ainda mais quando está escrito. Você, muitas vezes você está tão desesperado com a situação que começa a ofender o outro gratuitamente. O outro não merece ser ofendido assim, né? Então isso é o que? Egoísmo, entendeu? Então no antes a gente fica achando que o mundo é nosso, que a gente pode tudo, que tudo, o mundo conspira a favor, o mundo ele está respirando a favor da gente, e na verdade não é verdade. No antes, nós temos uma coisa chamada desassossego. Aonde você está, você não consegue se projetar. Você está na praia, mas você está ali, mas o seu espírito não está ali, você só está a sua carne. Você está com um, você está com outro. Olha, gente, só para você ter uma ideia, quando eu entrei no meu processo de falência, eu achei que namorar seria a solução para resolver meus problemas. Eu tinha uma namorada toda semana, era um horror. Até que um dia, na greve dos caminhoneiros, há uns 3 anos atrás, uma mulher entrou no meu Facebook e fez um comentário, uma senhora falou assim: eu não sei como o senhor não tem vergonha, o senhor é um professor e fica publicando todo dia uma foto de uma mulher diferente na sua página na internet. Eu que não teria meu filho para estudar com o senhor. Eu peguei aquilo, fiz um print e mandei para um amigo meu, ele falou: já te avisei, cara. Então sabe o que é isso? Isso é desassossego, você não consegue parar em lugar nenhum. Uma hora está aqui, uma hora está ali, uma hora está aqui, uma hora está ali. O desequilíbrio emocional é muito grande. Por que no antes? Porque antes de acontecer os problemas, nós não observamos essas fases, entendeu? Nós não observamos essa fase, então nós não refletimos. A gente não para refletir no que vamos fazer agora. No depois, que a gente reflete tudo no antes e parte para o depois, sabe o que é que nós temos que ter? Conforto existencial. Eu posso dizer a você hoje que muitas vezes eu me abalo emocionalmente, porque às vezes as perdas são muito grandes, dói na alma, dói no coração, mas depois você vai aos pés de Deus, você vai aos livros, você vai aos psicólogos, você vai aos doutores da lei e você consegue achar o quê? Um conforto existencial. E aí você vê que por você ter pensado e não ter feito nada disso, as coisas vão começar a tomar o rumo normal. Não espere que você vai fazer uma maldade com alguém e ela vai sair assim tão fácil. Então, antes de fazer, pense. Antes de você agir contra a sua esposa, contra seus filhos, contra seus próprios negócios, tomar decisões precipitadas baseadas na emoção, lá na frente você vai se arrepender com ou sem dinheiro. Porque a mão de Deus ela é muito justa. Então, antes de você fazer, pense. Antes de você... Agora, veja bem uma coisa. Tome cuidado com as pessoas que estão tentando te ajudar e você está vendo nessa pessoa um inimigo. Os inimigos, eles são ocultos. Gente, é uma coisa que as pessoas precisam entender. Inimigo, muitas das pessoas não são inimigos declarados. Os maiores inimigos são os ocultos. São aqueles inimigos que a gente não enxerga. E eles vão entrando sorrateiramente na vida da gente e vai nos minando, fazendo a gente fazer isso. Eu tive um amigo uma vez que ele me deu um conselho para mim,
pegar uma faca e fazer uma bobagem com uma pessoa. Eu falei, você tá ficando louco? Olha o conselho que o cara me deu. Por quê? Porque eu estava desassossegado. Ele viu minha agonia toda e falou, cara, eu mataria. Eu digo, você tá ficando doido, cara? Aí eu tinha uma sócia, né, a Edna, conversando com a Edna, eu disse, Marcos, não é de Deus não. Sai de perto desse cara, esse cara só tem coisa ruim para te dizer. Isso por quê? Porque no antes eu achava que todo mundo era meu amigo. Hoje, no depois, agora, Marcos, antes da falência, agora depois da falência, eu reflito muito. Às vezes eu estou com raiva, eu até às vezes ainda dou uma pisadinha de bola, mas depois eu volto para o meu eixo. Tá certo? Então, pessoal, existem duas situações. Eu vou até dar uma apagadinha aqui para colocar ela aqui, tá? Existem duas situações. Existe na vida da gente um ponto de equilíbrio, tá? Isso aqui é um ponto de equilíbrio. E aqui existe o antes e existe o depois. Tá certo? Então, pessoal, a hora de pensar é aqui, ó. Pense. Porque depois que ele passa dessa linha aqui, ó, você pode estar criando um grande problema. E o que é que você tem que ter? Você tem que ter vida confortável, você tem que ter vida espiritual e material confortável. Então, antes de fazer, pense. E pense muito. Porque depois que você fizer, mas eu tenho muito dinheiro, e aí, tudo bem, você tem muito dinheiro, concordo. Você tem uma vida organizada, você tem pai, você tem mãe, você tem vó, você tem tia, você tem todo mundo. Mas não esqueça que as pessoas, elas não respeitam o seu dinheiro. As pessoas, elas não olham para os seus pais. As pessoas não respeitam aquilo que você tem. As pessoas, elas se machucam e muitas delas reagem de uma forma contrária. Eu conheço várias pessoas que tiveram problemas porque a gente dizia não faz, não vai. Eu acabei de dizer a vocês, eu sempre estou contando, que a minha prima, por não pensando antes, agora 6, 7 dias atrás nós enterramos ela. Por quê? Porque ela não pensou no antes, fez um monte de bobagem, e quando a pessoa que ela mexeu não aceitou o que ela fez, fez o quê? Tirou a vida dela. Então ontem mesmo eu estava conversando com a filha dela sobre isso. Pessoal, antes de agir, antes de fazer, antes de dizer, antes de brigar, antes de qualquer atitude, pense. E pense muito, porque depois não tem mais jeito. Tá ok? Bom, eu sou o professor Marcos, da AD de Mestramentos. Convido você a entrar na plataforma. Hoje eu estou terminando de gravar os últimos vídeos da plataforma, graças a Deus. Nós vamos fechar com mais 30 vídeos, então vai ficar 100 cursos. A gente está começando agora no dia 1º o processo de começar a montar as franquias aqui pelas cidades interioranas aqui do estado de Alagoas. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Segunda ou terça-feira eu vou estar indo lá no Sebrae para tentar me cadastrar como palestrante no Sebrae. Então, pessoal, tem muita coisa legal acontecendo aí até o final do ano, com certeza. O AD de Mestramento vai ser uma escola muito conhecida e todos que participam, do aluno e sócio, as pessoas que direto e indiretamente já participaram, todas elas vão realmente ter orgulho de ter me ajudado muito, né, a chegar até aqui, tá bom? Então, fica com Deus, um beijão no coração e até a próxima, pessoal. Tchau!